Saudações, meus queridos irmãos. Somos todos abençoados por nos reunirmos em torno do Evangelho de Jesus. E para dar início a essa tarefa, o Evangelho no Lar, convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus e fazermos uma prece. Deus, Pai, Mãe, queremos agradecer, Senhor, por nos reunirmos em Teu nome, por estarmos de alguma forma buscando a nossa elevação, nos aproximando das verdades que nos são trazidas pelo Evangelho do Cristo. Queremos agradecer, Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade maravilhosa desta encarnação, com todos os seus desafios, com todas as suas possibilidades. Queremos agradecer, Senhor, por este planeta lindo, maravilhoso, agradecer pela humanidade que aqui se encontra, com todas as suas contradições. Queremos, Senhor, te pedir também que nos envolva em ondas de paz, de amor, de saúde, de equilíbrio, que nos dê lucidez e que nos ajude, Senhor, a termos humildade, boa vontade, que fortaleça-nos a fé, para que possamos estar contigo, assim como tu estás conosco. E assim agradecidos, em teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, e dos mentores responsáveis por esta casa e por esta tarefa, nós damos a mesma por iniciada. Que assim seja. Bom, meus amigos, o Evangelho no Lar tem duas finalidades extremamente importantes. A primeira delas é nos convidar e nos estimular a praticarmos o Evangelho nas nossas casas, a escolhermos um dia, um horário na nossa semana, onde nós possamos nos reunir com a nossa família, fazermos uma prece pedindo amparo, orientação, proteção à espiritualidade maior, abrindo uma página do Evangelho e lendo em voz alta, junto com aqueles que estão conosco ali, e em seguida convidando a todos que quiserem fazerem comentários sobre a lição que foi lida. Os nossos comentários precisam ter como foco o que Jesus nos ensina. Então é muito importante que a gente evite críticas, evite queixas, lamúrias, porque isso não nos eleva a vibração, pelo contrário, nos faz mal. Mas que a gente, nos nossos comentários, procure realçar os aprendizados, o conhecimento que aquilo está nos trazendo e fazendo uma relação com a vida da gente, no sentido das mudanças que nos são possíveis realizar. Se as pessoas não quiserem da nossa casa não quiserem fazer com a gente não tem problema, a gente pode fazer sozinho, achar um momento onde não vá ser interrompido, ou um local onde a gente consiga ficar sozinho e fazer sozinho. Também recomendamos, após os comentários que se faça, a gente faz a prece de encerramento, mas nós recomendamos colocar uma jarra com água, com copos, para que possa ser fluidificada e sirva de medicação para todos nós que estamos ali reunidos. O Evangelho ele pode ser feito sempre no mesmo dia, é melhor que seja no mesmo dia, no mesmo horário, mas pode acontecer, e isso às vezes as pessoas nos perguntam, naquele dia do Evangelho surgiu um imprevisto ou uma situação onde a gente não esteja com a possibilidade de estar em casa para fazer, a gente pode fazer o Evangelho mesmo que esteja em trânsito. A gente vai mentalizar a nossa casa e caso não dê para fazer, no momento possível a gente vai orar e combinar com a espiritualidade um novo horário para que seja feito. A prática do Evangelho no lar traz enormes benefícios. A gente consegue alcançar alguns. Primeiro deles é que higieniza energeticamente a nossa casa. Muda a atmosfera energética. Também da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma. Mais do que da nossa casa unicamente, quando a gente se dedica a fazer com boa vontade, com o coração aberto, se expande uma aura luminosa que vai envolver os nossos vizinhos. Se a gente mora num prédio, vai envolver todos os apartamentos desse prédio, até mesmo um quarteirão inteiro, dependendo da energia que a gente dedica, alcança-se uma cidade e muito mais. Não tem um limite.
Tudo depende da vibração que a gente consegue mobilizar ali. De qualquer forma, sempre é útil, porque nós acendemos um pontinho de luz dentro de nós e em torno de nós. Então, vamos fazer, quem já faz, continue fazendo, se dedicando, orando pelas pessoas que precisam, pela humanidade neste momento de transição que a gente se encontra, porque todos nós precisamos de luz, orando pelos nossos governantes, orando por todos os seres que fazem parte deste planeta. E o segundo propósito é nós abrirmos aqui, a gente faz isso aqui, e lermos uma mensagem. Nós temos as mensagens já pré-programadas aqui para nós, porque nos ajuda a ter mais elementos. A gente escuta um comentário de alguém e a gente observa, eu não tinha pensado isso, eu não tinha visto por este ângulo. Então, isso enriquece o nosso repertório de interpretação, nos ajuda a trazer para a atualidade as palavras que estão no Evangelho e relacionar com o nosso dia a dia. Toda lição que cai é para nós, sempre para nós. Caiu a lição, ela é para a gente, ela traz ensinamentos para a gente relacionar com a nossa vida, encontrando formas de melhorar o nosso viver, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso sentir. E hoje, no nosso tema, se encontra no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, fala da pureza, que é uma necessidade evolutiva. À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos nos purificando. Nos purificando de quê? Poderíamos perguntar. Nos purificando das nossas ilusões, dos nossos desvios, das nossas distorções, dos caminhos equivocados que a gente muitas vezes segue por não compreender, por ignorância mesmo. Então, o purificar-se é o aproximar-se de Deus, é o limpar o coração. E nós vamos encontrar, neste capítulo 8, lá nas Instruções dos Espíritos, a última mensagem, dada por Vianney Curadars, em Paris, 1863, que tem o seguinte título, Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Então, está no item 20, e eu vou ler um trecho dela para nos ajudar na nossa compreensão aqui. Sempre sugerindo aos amigos que leiam o capítulo todo, porque quando a gente lê o capítulo todo, a gente consegue ter uma visão mais geral e compreender melhor os itens. Então diz assim, meus bons amigos, para que me chamastes? Começa com essa questão. Terá sido para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltei sempre para o céu o vosso olhar e dizei do fundo do coração, olha que interessante a sugestão dele, meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes do que o meu corpo, que minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa à vossa abnegação. A mensagem prossegue, é longa, devido ao nosso tempo, nós vamos comentar a partir deste primeiro parágrafo, que é riquíssimo de ensinamentos. Todos nós, seres humanos na Terra, nos deparamos com dificuldades. A vida na Terra, não precisa ter muitos anos de vida aqui para perceber, ela envolve frustrações. Muitas coisas nós desejamos, nós queremos alcançar, e as coisas não se realizam exatamente como a gente gostaria. Ela envolve percalços. Muitas vezes nós temos dores e sofrimentos.
ou diretamente com a gente, ou com as pessoas com as quais nós convivemos e nos importamos. E muito frequentemente nós pedimos a Deus que nos ajude, que nos cure, que resolva o problema, porém, nem sempre aquilo que a gente pede, o resultado que a gente deseja, vem. Muitas vezes não vem. E aí as pessoas se questionam, tá, mas e Deus não está aí para ajudar? Por que não vem? Porque muitas vezes, meus amigos, o que nos parece o mal é o remédio divino que nos foi colocado para que a gente se cure. Nós gostaríamos, porque nós olhamos pelo ponto de vista humano, mundano, que se resolvesse os problemas na vida. Mas os problemas são justamente aquilo que nos estimula a resolver o que a gente tem que resolver. Nos estimula a crescer, a criar e a transformar em nós mesmos. Porque, no fundo, o que mais precisa ser curado são nossas almas. São a nossa organização interna. Aquilo que a gente construiu como sendo a nossa identidade. Isso precisa ser transformado. Os fatores periféricos que atinem a vida material, eles são circunstanciais. Muitas vezes podem ser resolvidos, porque a gente já resolveu o que causou eles dentro de nós. Outras vezes eles precisam persistir até que a gente resolva o que realmente tem que resolver. Toda a dificuldade que persiste, ela sinaliza o aprendizado que não foi feito. Então, se na tua vida algo se mantém, continua, tu reza e aquilo não passa, é sinal que tu ainda não aprendeu o que precisava aprender com aquela lição, com aquela situação. Então, prestemos atenção nisso e saibamos que não somos nós que vamos dizer para Deus o que tem que ser resolvido e o que não tem. Porque a sabedoria divina está muito além da nossa. Claro que enquanto a gente não construir uma base de humildade, de fé e de confiança dentro de nós, a gente quer a ferro e fogo mudar as situações exteriores. As situações exteriores mudarão quando a interior modificar, quando a gente aprender. Então, purificar o coração é essencial e vem primeiro. E aqui imaginavam que ele fosse curar essa pessoa que estava cega, e ele diz que ele não sabe fazer milagres sem que Deus o queira. E tudo acontece somente com a vontade de Deus. E Deus sabe exatamente o que a gente precisa. O que tem que mudar. Então, assim, trazendo para a nossa vida, o que a gente precisa? Tem coisas que nos desconfortam? Sim, tem. Respira, calma. Perceba o que eu posso aprender com essa situação. O que ela está aí para me ensinar. Então, às vezes a gente não entende, não sabe exatamente o que é, mas é importante que a gente mantenha esta questão. O que a situação quer me ensinar? E fazer o possível para mudar a situação. Tem situações que a gente consegue mudar imediatamente, tem situações que não se consegue. Mas quando a gente enxerga a causa que está dentro de nós, nós começamos mais efetivamente a trabalhar na mudança. E é assim que acontece. E ter fé é entregar nas mãos de Deus aquilo que a gente não sabe como resolver. E solicitar de coração, profundamente, que Ele nos dê a lucidez que a gente carece, a compreensão que a gente precisa, para que a gente mude. Quando a gente muda, o mundo em torno de nós muda. E esse é o grande desafio. Então, fica essa lição. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, quer dizer, às vezes a situação está complicada, não sei como resolver. Respira, acalma, reza, pede amparo e confia que a vida te traz o que tu precisa em todo momento. Que fique isso para a nossa reflexão. Nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Elevando mais uma vez nosso pensamento a Deus, vamos dizer assim: Pai Celestial, ajuda-nos a compreendermos a sabedoria infinita do Teu amor, que se manifesta em todos os momentos das nossas vidas, em tudo aquilo que nos acontece, que se manifesta em cada ser que cruza o nosso caminho, que se manifesta dentro de nós mesmos. Dai-nos lucidez, fortalece-nos a fé, ensina-nos a humildade, a boa vontade e a coragem de fazermos tudo aquilo que nos compete fazer para nos aproximarmos de Ti. Rogamos, Senhor, que envolva a humanidade inteira nessa hora, que todos nós possamos despertar para a verdade infinita do Teu amor. Que todos nós possamos aproveitar este dia,
da melhor forma possível, que possamos aprender a agradecer, Senhor, em todos os momentos, a tudo aquilo que nos é enviado. E assim, em Teu nome, em nome de Jesus e dos mentores amados que aqui se encontram, responsáveis por esta tarefa, nós damos a mesma por encerrada. Que assim seja.